Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Querido, talvez você esteja triste nesse momento, talvez você esteja se sentindo incapaz, talvez você esteja sentindo que a sua vida não tem perspectiva, ou seja, você não vai conseguir conquistar aquilo que você quer. Mas nós sempre estamos pregando a palavra de Deus aqui, mostrando para vocês que nós podemos vencer. Como diz a palavra de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? Então nós temos que entender uma coisa. Aqui, nós não falamos apenas da palavra de Deus isoladamente, como por exemplo, a fé cega que é pregada dentro dos templos religiosos. Quase 90% dos templos religiosos estão profanados com pregadores da mentira. Infelizmente, nós não encontramos palavras que transformem nossas vidas. Mas a culpa não é das pessoas que pregam a mentira, e sim sua, por nunca ter a responsabilidade de procurar a verdade. Porque quando nós nos sentimos mal, sabe quando você está se sentindo acomodado? Sabe quando você sente que a sua vida não sai do lugar? Sabe quando você sente que você precisa fazer alguma coisa porque a tua vida não está dando certo? Pois é. Nós temos que agir. Não podemos ficar reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando de não sei quem, reclamando de não sei que lá, apontando culpados para nossa própria derrota. Temos que procurar soluções para resolver os problemas da nossa vida, para que venhamos conquistar aquilo que nós queremos conquistar. Aqui no Ministério Jesus Não Mente, a gente fala de tudo para você. Então a gente prega sempre a palavra de Deus, mostrando para você que a palavra de Deus ela deve ser colocada no seu dia a dia. A palavra de Deus, ela precisa estar na sua mente, você precisa entender que ela é a base de qualquer coisa na sua vida. Então aqui nós falamos para vocês estudarem, nós citamos frases filosóficas, ensinando palavras de filósofos, nós ensinamos conteúdo de programação neurolinguística, conteúdo de gestão pessoal. Então veja bem, a palavra de Deus aqui ela é pregada de uma forma inteligente. Porque, por exemplo, você vai lá para a igreja, operando Deus quem impedirá. Aí todo mundo diz amém. Agindo Deus quem impedirá, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Aí você volta para casa e pensa assim, meu Deus, mas o que aquilo acrescentou na minha vida? Por que não acrescentou? A palavra de Deus foi pregada, mas você não mudou. Por quê? Porque não teve significado para você. Isso também é uma corrente filosófica de um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein, que ele nos ensina a importância do significado das palavras. As palavras só têm significado para a gente quando a gente entende a real essência da palavra. Então, nós não podemos ficar aqui pregando uma fé cega. Uma fé cega. Uma fé aonde você vai para a igreja ou ouve uma pregação aqui do ministério e diz amém, glória a Deus, aleluia. Se você não entendeu o que foi pregado, se não trouxe significado para a tua vida, se não chamou você uma reflexão interna para que você venha a ter uma decisão na sua vida para mudar, uma vontade de mudar, então a pregação não adiantou nada. Tem gente que ouve a pregação, não entende nada e escreve assim, amém, obrigado Jesus. A pessoa pensa que a burrice dela vai levar ela para o céu. Se você ouve uma pregação da verdade, não busca conhecimento e não busca conhecer a pregação, se você não anota os versículos, se você não pega dicionário português para estudar o significado das palavras, se você não tem o hábito de estudar a palavra de Deus, se você não tem o hábito de produzir frutos na sua vida que sejam compatíveis com o Espírito Santo, então não faz nenhum sentido você dizer amém. Porque a palavra amém significa que assim seja. Se você não entende, você está dizendo que assim seja. E se você não entendeu, como isso vai trazer mudança na sua vida? Porque às vezes nós estamos buscando soluções para a nossa vida e algumas ideias externas, elas tocam a gente, elas fazem a gente, acordar. Então a palavra de Deus no livro de Efésios nos ensina, desperta tu que dormes. O livro de Atos dos Apóstolos, se não me engano no capítulo 9, ele nos ensina que existem escamas
nos nossos olhos. E que somente o poder da palavra de Deus tem o poder para retirar essas escamas. E o que significa as escamas dos olhos? Significa que algo está velando o mundo. Algo está impedindo você de enxergar a verdade. Algo está impedindo você de encontrar a solução para esse problema que você tanto procura. Algo está impedindo você de conseguir conquistar aquilo que você quer. Por quê? Porque está diante dos seus olhos, mas você não consegue enxergar. Então perceba que a palavra de Deus ela tem essa missão de arrancar as escamas dos nossos olhos. E esse papo de fé cega não é com Deus. Deus ele quer que você seja inteligente, Deus ele quer que você seja sábio, Deus ele quer que você seja íntegro, Deus quer que você seja reto, Deus quer que você seja verdadeiro, Deus quer que você seja sério, compromissado com a santidade. Deus não quer que você seja um sem vergonha que fica aí, amém, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, varão, ô manto, ô terra. Pelo amor de Deus, meu amigo, não envergonhem o santo nome de Deus. Você pode até achar que você pode ir para a religião e ficar lá brincando de reteté, ou você pode ficar lá indo para a religião achando que tem que ouvir o padre dizer para dizer amém e ficar repetindo 150 Ave Marias, porque eu era católico. Então aqui eu não estou julgando quem é católico, mas eu era católico. E eu fiz primeira comunhão e fui expulso da igreja. Por quê? Porque como é que se chama a mulher? É catequista, né? A catequista ficava assim, olha, repita 100 Pai Nossos e 55 Ave Marias. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu. Eu já contei isso aqui pra vocês antes. E eu falava assim, meu Deus do céu, por que eu vou repetir isso tudo? Será que Deus precisa disso? Eu comecei a ler a Bíblia. E eu li lá no livro de Mateus, capítulo 6, que Jesus não gosta que a gente repita as palavras sem significado, ou seja, de coração vazio, igual um papagaio. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas. Gol! Parecia um narrador de futebol. Então Deus, ele abomina essa coisa ridícula. Isso é ridículo. Uma pessoa mandar você orar 155 vezes, repetindo as coisas, sem significado, com o coração vazio. Sabe aquelas pessoas que oram no automático? Pai, obrigado pelo dia de hoje. Pai, me abre uma porta de emprego pra mim, Senhor, meu Deus, meu Pai. Vai quebrando toda a obra do inferno, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai. Igreja evangélica era assim. Ai, Senhor, meu Deus, meu Pai. Vai derrubando toda a obra do inimigo, meu Deus, meu Pai. Senhor do céu. Todo dia a mesma oração. Todo dia as mesmas palavras. Todo dia a mesma porcaria. Então eu quero convidar você a começar a estudar a Bíblia com o Ministério Jesus Não Mente. Porque aqui a obra não é do homem, a obra é de Deus. Deus chama você para a inteligência, Deus chama você para o compromisso, Deus chama você para aquilo que é reto, Deus chama você para um compromisso verdadeiro, baseado na santidade. Aqui a gente prega a santidade porque existe um Deus que é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Sejam santos como é santo aquele que vos chamou. Mateus capítulo 5. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então aqui não adianta ficar com esse papo furado. Irmão, a minha vida tá tão difícil, irmão. Irmão, não sei o que eu faço da minha vida, irmão. Ô, meu irmão. Aqui o diabo tem se levantado contra mim, meu irmão. Ai, meu irmão. Isso aí não é irmão, não. Isso aí é um bode do diabo. Preguiçoso que não quer lutar contra o diabo e fica aqui atormentando a gente, pedindo opinião. Então aqui a gente está para ajudar guerreiro. Aqui a gente está para liderar tropas. Aqui a gente está para pessoas que querem pregar a verdade do evangelho. Hoje eu li um comentário de um irmão dizendo assim: irmão, não pregue chamando as pessoas para a igreja não, porque essas igrejas estão cheias de pecado, com falsos profetas. E eu falei, eu nem falei ainda, mas vou falar agora. Meu querido, vou te dizer uma coisa. Ele se chama Exterminador de Heresias. Esse é o nome que ele assina aqui. Então ele é o Exterminador de Heresias. Mas eu vou te dizer uma coisa, ô Exterminador de Heresias. Eu era evangélico. Eu era católico, eu era espírita, então eu tive muitas religiões, e eu estava lá dentro das religiões. Você sabia disso? Então eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se você sabe, mas Jesus também pregava nas sinagogas. Então perceba uma coisa, tem gente dentro da igreja hoje em dia que precisa ser resgatada. Tem gente que está na igreja, que tem o coração com vontade de obedecer a Deus e que vai pregar a verdade lá dentro. Então quando você diz o seguinte: irmão,
Não, não chama ninguém para a igreja, não. Eu estou chamando as pessoas ao despertar da consciência. Eu estou chamando pessoas para pregarem a verdade aonde a mentira está edificada. Eu estou chamando para pessoas para estender o pendão do nosso Senhor Jesus Cristo. Estender o pendão da verdade, da justiça. Eu não posso permitir que a mentira continue sendo pregada. Então nós temos que combater o mal aonde o mal está. Se tem mentiroso pregando, então levante-se um verdadeiro, porque a palavra de Deus ensina que esse verdadeiro vai destruir essa pessoa. Então nós temos que pregar a verdade e levar a palavra de Deus para o campo de batalha. Se 90% das igrejas estão mentindo, então que levantemos verdadeiros para destruir os mentirosos, porque existe uma pequena minoria que precisa da verdade e que está dentro da igreja perdida precisando ouvir a verdade. Enquanto você fica aí exterminando heresias, a gente está aqui fazendo a obra de Deus. Então, meu amigo, pense no que eu vou te dizer. Efésios capítulo 2 ensina que nós andávamos conforme as vontades da potência desse mundo. Está lá. Nós éramos trevas. Está escrito exatamente assim, porque vós outrora eram trevas. Então eu era treva. Eu era filho do diabo. Eu obedeci o diabo, eu não li a Bíblia. Eu era cheio de raiva no meu coração, cheio de ciúme, cheio de inveja, cheio de arrogância. Então Deus me transformou. E eu era evangélico. E eu era católico. E eu era espírita. Eu tenho todos os livros de Allan Kardec que você imaginar. É livro dos espíritos, é um monte de livro. É um rosa, é um verde, é um amarelo. Enfim, eu lia muito. Porque o espiritismo ele tem uma filosofia baseando-se na fé. Ele tem uma explicação racional. Só que isso não basta. Porque a palavra de Deus, o justo viverá pela fé. Ele não vive pelo conhecimento mundano. Nada que o mundo te ofereça vai poder te salvar. A única coisa que pode te salvar é a fé em Cristo por meio do arrependimento dos pecados, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. E isso é graça de Deus. Isso não é um dom nosso, é um dom de Deus, é um favor de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15, Isaías 59, 2, enfim. Nós sabemos que sem arrependimento e sem fé é impossível agradar a Deus e ser salvo. Hebreus 11, 6, Hebreus 11, 1. Então aqui nós falamos tudo para você baseado na Bíblia, para você trazer para a sua vida. Então, algumas pessoas têm a mente cauterizada, não conseguem enxergar além. Elas enxergam os evangélicos como inimigos. Elas enxergam os ubandistas como inimigos. Elas enxergam os falsos profetas como inimigos. O falso profeta não é inimigo. O falso profeta é um homem que foi levantado pelo diabo e que está ali para pregar mentira. As pessoas que gostam de ouvir a mentira, a palavra de Deus não fala que aquelas pessoas que gostam de ouvir a mentira, elas são coitadinhas, não. Então, exterminador de heresias, tome cuidado. Não pereça por falta de conhecimento, não, querido. A palavra de Deus ensina lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que essas pessoas estão sob a operação do erro. É Deus que envia uma força que os extravia e os faz crer na mentira. Mas assim como na guerra, preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer, porque você certamente não tem conhecimento. Para você falar uma atrocidade dessa, é porque você não tem nenhum conhecimento da Bíblia. Você está completamente cego, voltado ao combate das heresias e não conhece a palavra de Deus. Da mesma forma que numa guerra, quando um soldado nosso é capturado, o que acontece? Nós temos que enviar tropas para ir atrás daquela pessoa que foi capturada pelo exército inimigo. Então, se existe pessoa verdadeira dentro da igreja, nós vamos lá dentro. Nós temos que ser homens de Deus que vai pregar a verdade lá dentro e vai recuperar aquela alma de volta para o reino de Deus. Porque quando tem um soldado verdadeiro de Deus resgatado, quando ele se arrepende dos pecados, ele desperta a luz da consciência divina, para que ele consiga pregar a verdade, o verdadeiro evangelho, ele traz a consciência de milhares de pessoas. Então, uma pessoa que pregue a verdade num tempo que só tem mentira, ela vai certamente conseguir captar pelo menos algumas pessoas para obedecer o evangelho. E quando essas pessoas obedecerem o evangelho, elas vão pregar em todos os lugares que elas vão. E assim elas vão se multiplicando, convertendo pessoas, indo e fazendo discípulos. Então perceba como uma coisa é muito séria. Perceba como você não pode fazer uma análise simplória das coisas. Perceba que você, antes de opinar, você tem que ter conhecimento daquilo que você está falando. Então, você que gosta de ficar exterminando heresia, eu te dou uma dica, meu amigo. A palavra de Deus ensina que aquelas pessoas que estão lá dentro ouvindo a mentira amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Talvez você não entenda o que isso significa, porque você não quer ler a Bíblia, você não quer pregar o evangelho, você não quer focar na santidade, você quer focar na obra do diabo. Então, exterminar heresias não é você ficar brigando, debatendo heresia, porque a palavra de Deus fala que existem falsos profetas. Então, se você quer lutar contra os falsos profetas, pregue a verdade. Dê a opção da pessoa escolher.
Aqui eu não vou impor ninguém. Ah, você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar em mim. Eu não tô nem aí pra você, nem pra ninguém. Aqui eu prego a verdade do evangelho. Se você não gostou, você se acerta com Deus, porque a Bíblia ensina isso. O que eu não posso permitir é ler determinados comentários completamente desprovidos de inteligência, ler comentários completamente desprovidos de qualquer conhecimento bíblico. Porque a pessoa que não conhece a Bíblia, ela é enganada pelo diabo, se enche de ódio no coração e pronto, tá ali. Tá combatendo a heresia, cheio de ódio no coração, mas não tá pregando a verdade. E a verdade lá em João 8,32 ensina o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que tem poder para libertar as pessoas é a pregação da verdade. Então esse negócio de exterminar a heresia é muito legal. É muito legal na sua cabeça ilusória. É muito legal nesse mundinho que você criou para você. Mas a palavra de Deus ensina que Deus também é piedade. Deus também é misericórdia. E eu, como ex-evangélico, como ex-católico, como ex-espírita, tenho plena convicção de que existem pessoas verdadeiras nas igrejas do Brasil. Eu tenho plena convicção, porque eu mesmo era uma pessoa que estava dentro do sistema religioso. Então nós não podemos. Eu tenho contato com muitos pastores, pessoas que se dizem pastores, e eu falo para eles: olha, você não pode dizer que você é pastor, porque somente existe um pastor. Você sabia disso? Alguns não aceitam. Outros dizem assim: o que importa é que Deus está sendo anunciado. As pessoas me chamam de pastor e eu aceito. Então eu particularmente, eu que estou falando, eu não aceito ser chamado de pastor, porque a palavra de Deus ensina que somente há um pastor, que é Jesus Cristo. Ele disse que nós não podemos chamar ninguém de mestres, até mesmo ninguém de pai, porque somente um é o pai e o pai que está no céu. Mas isso é lei. Lei. Nós podemos obedecer à lei? Sim. Temos que obedecer à Bíblia? Sim, contanto que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Então, meu amigo, talvez esteja ficando muito complexo para você entender, mas isso é fruto da tua ignorância. Então foque na Bíblia, foque na pregação da verdade. Lembre-se que a pregação da verdade é que liberta. Exterminar a heresia pode ajudar, mas não é assim não, querido. Pregue a verdade, mostre que a heresia de fato é uma obra da carne que conduz ao inferno, como está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Mas não fique se prendendo à heresia, dizendo que toda igreja só tem heresia. Não, eu conheço igrejas que pregam a verdade. Eu conheço padres que pregaram a verdade. Sabe o que aconteceu? Aquele bando de velhinha que fica lá na frente foi reclamar do padre: ih, esse cara aí tá pregando a verdade. O que fizeram? Excomungaram o cara, mandaram o cara para outro lugar. Então tem padre que prega a verdade. Tem pastor que prega a verdade. Não fica achando que você é a última bolacha do pacote, não, meu amigo. Nós, como líderes da Igreja de Deus, temos a missão de servir e buscar os nossos soldados que foram aprisionados por esses templos religiosos. Por isso eu estou levantando você que é verdadeiro para pregar a verdade dentro do templo religioso, para que você possa resgatar as almas que estão lá dentro e assim ser um homem de guerra, um homem que vai lá aonde há o trono de Satanás e tem ousadia para pregar a verdade e recuperar aquela alma que estava perdida. Então enquanto você fica aí brincando no YouTube: eu sou o exterminador de heresias, gente, olha aqui esse vídeo, o pastor pilão. Meu amigo, toma vergonha na cara, amadureça. E aí você talvez não vá gostar do que você está ouvindo. Por quê? Porque na tua mente, Satanás está dominando você, fazendo você acreditar que obedecer a Deus é exterminar heresias. Não. Obedecer a Deus, meu amigo, é exercer poder sobre o inferno, é exercer estratégia para recuperar as almas perdidas, é viver uma vida de santidade, é pregar o verdadeiro evangelho e chamar o pecador ao arrependimento. Eu prego contra a heresia, mas acima de tudo eu tenho plena consciência de que Deus é amor, justiça e retidão, e que somente aqueles que se arrependem dos seus pecados para andar em justiça e retidão serão de fato resgatados. Se alguém não quer te ouvir, saia, mas faça a sua parte, porque o sangue dessas pessoas que você está aí, vocês todos que estão me ouvindo, não estou falando só para esse rapaz não, estou falando para todo mundo. O sangue das pessoas que passaram pela sua vida e que você teve a oportunidade de pregar o evangelho e não pregou, ele vai ser cobrado da tua mão. Ezequiel capítulo 3. Então, pare de ouvir o que você ouve por aí. Não, porque nós temos que exterminar heresias. Beleza, vamos exterminar a heresia. Olha aqui, olha o que esse desgraçado falou. Olha o que esse pastor falou. Olha que não sei o quê. Mas no meio desse monte de gente que o pastor pregou, tem um verdadeiro lá precisando ouvir a verdade, precisando ser resgatado. E você que está me ouvindo, seja homem, seja mulher, é a pessoa que tem a função de ir para esse templo religioso, pregar a verdade, levantar o pendão do Senhor de justiça e retidão para resgatar aquela pessoa que está lá dentro. Porque para mim, você que está me ouvindo tem muita importância. Por isso eu prego todo dia. Porque eu me preocupo com você,
com a tua família e com a tua alma. Ou seja, eu te amo plenamente, plenamente. Você pode estar me ouvindo, você pode não gostar de mim, mas eu amo você, porque eu prego a verdade para você. O grande problema é que as pessoas não querem a verdade, elas querem tapinhas nas costas. E aqui no Ministério Jesus Não Mente, a gente não dá tapinha nas costas não, a gente dá tapa na cabeça do diabo. Se ele quiser obedecer, obedeça. Se não quiser obedecer, que vá para o inferno. Então é isso. Querido, nós somos do Ministério Jesus Não Mente, essa foi mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Tomem cuidado com as ciladas do diabo. Ele é astuto, inteligente, ele é esperto. Ele vai iludir vocês com esse papo aí. Ai, extermina heresia, extermina heresia. Não, nós não somos exterminadores de heresias. Nós resgatamos almas. Resgatamos almas. Essa é a missão do homem de Deus. Então, eu sou exterminador de heresias, porque o diabo não mexe comigo. Não é assim que eles ficam na igreja? O homem de Deus é inteligente, é sensato, ele planeja a sua vida, ele planeja estratégias, ele está interessado em arrependimento dos pecados, ele está interessado em glorificar somente o nome de Deus. Ele não está interessado em nada. Então, Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, anuncie o poder do Filho unigênito de Deus, como está escrito em João 3,16. Tá bom? Então, se você anunciar a verdade, você já vai estar exterminando a heresia. Você consegue entender, meu querido? Eu não estou brigando com você, não. Eu estou falando para você como homem. Homem de Deus. Homem de Deus não vai ficar aqui. Amém, pastor? Olha só, querido. Eu vou tentar falar para você aqui de uma forma meio doce, para você não ficar magoado comigo, tá bom? Meu amigo, eu não estou interessado em ser gente boa com ninguém. Esses dias uma mulher mandou uma mensagem aqui. Você é muito mal-humorado. Sou mal-humorado, querido? Eu nem te conheço. Como que você pode dizer o meu humor se você não me conhece? Aqui eu sou homem de Deus sério, íntegro e reto, pregando a seriedade do Evangelho. Agora, se você leva a sua vida na brincadeira e não aceita a correção de Deus, isso é um problema entre você e Deus. Ok? Então nós somos do Ministério Jesus Não Mente, esse foi um aviso do Espírito Santo. Peço que você compartilhe esse áudio e que você pare de ser essa mosca morta que você é. Leve o Evangelho adiante, compartilhe os áudios, dê o seu like, escreva nos comentários o que você achou dessa pregação, se essa pregação falou com você. Participe, pregue o Evangelho, leve a palavra de Deus, anuncie a verdade, porque as pessoas vão conhecer a verdade e vão ser libertas. João 8,32.